Boa tarde a todas e a todos. A Marisa fez uma série de agradecimentos que eu quero simplesmente repetir e insistir a todas as pessoas que aqui estiveram, a todas as que trouxeram a sua opinião também. Verificou-se como a justa palavra de ordem de todos nos transformamos perante a crise em estudantes de economia está a ser seguida com tanta atenção por toda a gente e é mesmo assim que tem que ser. Mas uma palavra especial de agradecimento também aos participantes, enfim, a Marisa Matias, José Guzmão, Miguel Portas e todas as pessoas que trabalham com eles, estão aí tantas, participaram na organização desta iniciativa. Eu queria sublinhar que estiveram aqui vozes diferentes. O Sinn Féin da Irlanda, queria saudar porque acho que é a primeira vez que o Sinn Féin participa numa iniciativa aqui em Portugal e temos tanto gosto nisso. O Sinaspismos da Grécia, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário no contexto da crise dificílima que ameaça o seu país. Enfim, e mais rapidamente, a Iniciativa da Catalunha de Espanha, Ecologia e Liberdade de Itália, o Michel Husson da ATTAC de França, e uma palavra também, o Jeremy Corbyn é deputado do Partido Trabalhista Inglês e é uma das vozes mais autorizadas da esquerda em Inglaterra, no Reino Unido, e por isso temos todo o gosto em tê-lo aqui também entre nós. O agradecimento à Elisa Ferreira, enfim, a todos, sem exceção. Eu vou fazer dois comentários só. Enfim, não tenho nenhuma pretensão de resumir estes trabalhos, e eles, aliás, são inconcluídos, porque ficou muita informação para muita reflexão e há muita discussão que tem que se desenvolver a partir dele e sobre as nossas alternativas. Eu vou-me concentrar rapidamente sobre a questão da Europa e sobre a questão do orçamento português e das soluções que nós temos que disputar. Um dos sinais que nos é dado pelo encontro de vozes tão diferentes como aquelas que aqui se juntaram, é o convite que nos fica a todos, ou várias interrogações, qual é o caminho, o que é que podemos fazer? Pois uma das respostas é que é preciso encontrar mais espaço para mais convergência entre mais esquerdas ao nível europeu, para um fórum popular europeu, onde se possam juntar indignados, sindicatos, fórum social, movimentos que façam, como no dia 15 de outubro, uma grande jornada de ação. Precisamos deles. E posso-vos garantir que o Bloco de Esquerda trabalhará nesse sentido. Fazemo-lo por um sentido de responsabilidade europeia, e quero começar por aí. Porque a situação da Europa, entendamos, tantas palavras correram debaixo das pontes, mas já não pode haver dúvida nenhuma. O problema da Europa é o que se chama, com algum cinismo, uma lei de Murphy. Tudo o que os dirigentes europeus decidem corre mal. O grande sucesso de uma quarta-feira é a catástrofe da quinta-feira. É a incerteza da sexta e a certeza de que não pode resultar no sábado de manhã. Tudo o que fazem corre mal. Todas as decisões são um problema. É claro que alguém diz, isto tem que ver com os dirigentes. É certo. Dirigentes à beira da sua perda eleitoral, numa Europa cada vez mais autoritária, cada vez mais dirigida por um diretório. E é verdade que tem muito que ver com as escolhas que representam económica e socialmente a senhora Merkel e o senhor Sarkozy. Deles se diz, bom, a Europa é dirigida agora por Merkozy. Bom, talvez se lhe acrescentássemos um pouco de panache e se puséssemos um primeiro-ministro em part-time, que é Berlusconi, então poderia ser uma coisa como Mercosoni. Mas a verdade é que a Europa é dirigida para a catástrofe. Para a catástrofe. Tudo o que fazem é para destruir a Europa. E isso permite tirar duas conclusões. Uma é que nós levamos muito a sério. É que a classe dirigente da Europa está podre. Está podre. Não tem nenhum outro projeto para a Europa que não aquilo que o Jeremy Corbyn descreveu agora como aumentar os juros da dívida e os impostos para criar mais desemprego e para criar mais pobreza. E nenhuma democracia resiste a isso. Nenhum consenso, nenhum contrato, nenhum assentimento popular é possível se tudo é feito para prejudicar as pessoas, para destruir as pessoas, para destruir a economia.
E isso é feito em nome do poder da finança. Merkel dizia hoje de manhã, a recuperação da Europa vai demorar 10 anos, mas não tenham nenhum pessimismo. 10 anos como estamos. Juros desbragados. Recessão como não se conhecia. Desemprego a um nível histórico. E não tenham nenhum pessimismo. O realismo que nós temos é perceber que esses dirigentes só podem contribuir para destruir a Europa. E são, portanto, um perigo para a Europa. Mas há uma segunda conclusão, que também foi sublinhada aqui agora. É que o capitalismo de casino tem medo da democracia. E o que se passou na Grécia, ou está a passar por estes dias, é muito significativo. A hipótese de um referendo grego provocou ondas de indignação, de fúria, de governantes que acham normal criar um guichê do FMI para que os governantes gregos vão despachar ao guichê todos os dias para saber se podem fazer uma despesa, se podem tomar uma decisão. Não podem tomar nada por si. Não respondem perante o seu povo. Isso é normal do ponto de vista destes governantes. Mas que o povo grego, por razões que eles conhecerão, possa ser chamado a decidir, isso nunca. Há renúncia, cai o Carmo e a Trindade. Nunca pode acontecer tal coisa. O capitalismo de casino tem medo da democracia. E estas duas decisões são muito importantes para a nossa responsabilidade. Porque nós sabemos agora, e todas as intervenções, sem nenhuma exceção, houve vários tons, e várias opiniões, e várias hipóteses, mas todas têm em comum algo que é absolutamente crucial. A Europa só pode responder a esta recessão se puser o banco a financiar a economia e a atacar a especulação, a suportar a liquidez e a evitar o estrangulamento pela dívida. Sem uma mudança completa da atuação, do âmbito, da responsabilidade democrática do Banco Central Europeu, o euro vai se desfazer. E vai-se desfazer com ele a possibilidade e a obrigação de políticas de convergência e de desenvolvimento de uma Europa que ponha para trás as guerras militares, as guerras comerciais e o enfrentamento entre os povos. Sem essa mudança, o euro vai se desfazer. E o risco verdadeiro é que nós sabemos que no Banco Central Europeu, na Comissão Barroso e nos governos europeus, quem está à frente da decisão, com a caneta que assina a decisão, são economistas alucinados. Alucinados. Que olham para a economia como tendo um desígnio cósmico que é destruí-la o mais possível, o mais depressa possível e o mais radicalmente possível. Não pensam noutra coisa. Desemprego, 10% é pouco. É pouco. Olhemos para trás com o que nós aprendemos com os nossos avós. Pensem na crise de 1929. O que é que as economias de então fizeram perante a crise de 1929? Aumentaram o investimento público, criaram um emprego, criaram segurança social, aumentaram os impostos sobre os mais afortunados. O imposto sobre a riqueza nos Estados Unidos chegou a 90%. Esforçaram-se para criar emprego. E o que hoje nos estão a dizer é que é preciso fazer exatamente o contrário. É preciso aumentar o desemprego para baixar o salário. É preciso criar desemprego em vez de criar investimento. É preciso retirar a capacidade das economias. Economistas totalmente obcecados com a ideia de que a recessão cura. Ora, a recessão mata. A recessão destrói. Nenhuma economia se constrói nos escombros criados pelo desemprego, pela miséria das pessoas. Em 1929, porque não havia segurança social, e houve a partir daí, dava sopa aos pobres. Agora querem tirar a sopa aos pobres. Querem tirar as reformas aos reformados. Querem tirar o salário aos assalariados. Querem tirar a educação e a saúde a todos os que os distribuímos, porque é a devolução democrática que temos uns para os outros. E foi assim que se fizeram as democracias. E é essa alucinação que torna perigosa esta deliberação. E é por isso que vos falo do segundo tema, que é o que é que nós podemos fazer? Onde é que estamos? Onde é que nas nossas raízes respondemos herdeiros do movimento popular, do movimento operário, das lutas socialistas? Como é que respondemos às dificuldades?
Já sabemos uma resposta. É o que é que esta política faz. O governador do Banco de Portugal veio dizê-lo, como foi lembrado aqui, que em 2014, no fim do programa de intervenção da Troika, a dívida pública portuguesa sobe a 125%. Ou seja, agravou-se mais um quarto do produto, quase 40 mil milhões de euros. E, portanto, sabemos qual é o resultado. Um desemprego como nunca se conheceu. Um empobrecimento geral das populações. E, no fim de tudo, uma dívida colossalmente maior do que aquela que temos agora. E é por isso que é hoje que tem que se fazer a pergunta: para que é que serve uma política que destrói? E a partir de agora, que não haja nenhuma ilusão. Nós não trataremos a crise com paninhos quentes. Nós olhamos para a crise, para os seus responsáveis, e nem sequer os trataremos como incompetentes. Tratá-los-emos como culpados. Como culpados. E vamos então ao essencial. Falam-nos da dívida, pois nós falaremos da dívida. Falaremos do que nos devem. Do que devem ao país. Do que devem pela desigualdade. Do que devem pela injustiça. Nós seremos os cobradores da dívida. Porque nós diremos o que tem que ser dito. Todos aqueles que não pagaram os seus impostos têm uma dívida para com a pobreza em Portugal. A banca portuguesa, e só vos falo dos últimos 10 anos, não pagou impostos que devia e que estavam na lei da ordem dos 3 mil milhões de euros. O custo fiscal do offshore da Madeira foi de 14 mil milhões de euros. E só nas 3 maiores empresas que foram privatizadas, que eram públicas e que fazem um serviço essencial para o país, a EDP, a PT e a Galp, em dividendos distribuídos a quem beneficiou dessa regalia, são 12 mil milhões de euros. Aqui estão, devem-nos em benefícios fiscais, em impostos não pagos e em dividendos que receberam pelo que não era seu, devem-nos 30 mil milhões de euros. Isso, o que nos devem, mais de 15% do produto português, é aí que se tem que fazer o ajustamento rigoroso. É aí que se tem que ir buscar o que falta, na devolução, na justiça, na cobrança da dívida. Devem aos reformados. E não nos digam agora que é preciso despedir os professores de tecnologias de informação e de comunicação. Porque nós não aceitamos, porque nos devem e nós cobramos a dívida. Não nos digam agora que é preciso cortar nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto o metro a partir das 11 da noite ou as carreiras de autocarros para os trabalhadores que trabalham à noite ou para quem quer sair à noite. Nós cobramos a dívida. Não nos digam agora que é preciso mais horas de trabalho gratuitas. Sábados gratuitos. Já não é de horas extraordinárias, pagas como horas normais. É trabalho à borlas, forçado e imposto em qualquer horário que seja. Nós cobramos a dívida. E é por isso que esta exploração sem limites tem que ter uma resposta. E o Bloco de Esquerda apresentará, no debate do orçamento, uma resposta direta ao problema do corte dos subsídios. Os subsídios de férias e de Natal. E demonstraremos que um imposto sobre o património de luxo, que não paga qualquer contribuição em Portugal, é por si só suficiente para cobrir tudo aquilo que querem tirar do bolso dos reformados que descontaram para a sua reforma e dos trabalhadores que têm o contrato que corresponde àquela parte do salário que mereceram no trabalho da sua vida. E temos que escolher, e é isso que a democracia tem que escolher. Ou impõe justiça fiscal, cobra a dívida, e o imposto sobre o património de luxo é precisamente uma medida concreta, precisa, limitada, dirigida nesse sentido, ou então fecha os olhos perante esta desvalorização do salário, esta destruição das pensões e esta diminuição da solidariedade que devemos uns em relação aos outros. E apresentamos esta medida e falo-emos, porque ela resulta diretamente de tudo o que aqui foi discutido. Como se responde à dívida? Com soluções e não com medos. Sabem que o Partido Socialista se perguntou sobre como devia votar no orçamento. E deu todas as respostas possíveis. Diz o Partido Socialista, se votássemos o orçamento pelo orçamento era não. Se votássemos o orçamento pelo país era sim. De forma que o resultado é nim.
Na verdade, a pergunta que interessa é o que é que este orçamento faz pelo país. E todos sabemos a resposta. A começar pelos dirigentes do Partido Socialista. Destrói a economia do país. Cria desespero. E se é primeiro as pessoas, olhemos então para as pessoas. Não é possível, nesta altura, perder tempo com qualquer jogo político. Porque se alguém for assaltado, e se o assaltante lhe disser que quer a sua carteira e o seu relógio, e na pressa, na afobação, fugir só com a carteira, algum dos nossos amigos vai dizer que alívio, ele ofereceu-te o relógio. Alguém vai pensar nisso. Não, um assalto é um assalto. O salário é o salário. A pensão do reformado é a pensão do reformado. Não aceitamos um assalto. E um imposto sobre o património prova que o que nós precisamos para o país não pode ser do assalto contra os salários e contra as pensões. O que nós precisamos agora não é de tirar salário, não é de dias de trabalho gratuito, não é de aumento da precariedade, não é da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Não precisamos da injustiça. Nós precisamos da seriedade, do rigor e da coerência da justiça. Precisamos da política para o povo, da política para os contribuintes, da política para os reformados, que não nos podem dizer que não é possível ou que não temos capacidade de o fazer. Foi aqui citado um discurso de Noam Chomsky, ontem mesmo, em que ele dizia: o povo tem a maior ambição de todas. O povo quer ocupar o futuro. E é inteiramente verdade. E nós, socialistas de esquerda socialista, que leva a sério todas as suas palavras e os seus compromissos com o povo, é isso que queremos. Não há tempo. Ocupar o futuro é ocupar o presente. É fazer essa luta agora, em nome da democracia, a mais bela de todas. A democracia, que é onde nós podemos encontrar todos aqueles que não aceitam a desvalorização do salário, que não aceitam a política do desemprego, que não aceitam a alucinação da recessão, que não aceitam a inevitabilidade do quanto pior, melhor, que não aceitam a terra queimada dos autoritários, que não aceitam o populismo e que querem democracia, porque democracia é a responsabilidade de uns por todos e todos por um. É assim que será o Bloco de Esquerda, e com essa posição, com essa força e com essa decisão é que nos encontraremos com todos os que aqui estamos e que agradeço. Obrigado.